Amém, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler do 1 ao 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Não bastava estar fechada, ela estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Agora o versículo 20. Josué 6:20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, o texto que nós lemos fala de uma batalha que é física e espiritual. A vida do servo do Senhor é uma constante batalha. Nós estamos sempre batalhando. Mas se nós vivermos em obediência ao Senhor, em oração, é o Senhor que vai comandar as nossas batalhas. Ele vai enviar os exércitos celestiais para nos dar a vitória, para pelejar em favor da nossa causa. E a gente vê, quando a gente vê lá em Gênesis 2:1, fala que quando Deus criou o céu e a terra, Ele criou os exércitos celestiais. São esses exércitos que pelejam a favor de nossas causas. Isaías 47:4 fala que o Senhor é Senhor dos exércitos. E Êxodo 15:3 fala que o Senhor é homem de guerra. Então, fala de exércitos celestiais, que o Senhor é o Senhor dos exércitos e o Senhor é homem de guerra. E assim como na guerra, os soldados que se preparam para uma guerra, que está ali sob um comando de um general, eles desenvolvem estratégias, as melhores estratégias de guerra, como que eles vão se posicionar, como que vai atacar, que hora que ele vai atacar. Assim também é a nossa vida espiritual. A gente precisa de agir no tempo estabelecido por Deus, porque há um tempo para todas as coisas. E, frequentemente, nas nossas batalhas, nós não vimos esses exércitos de Deus, né? Eles permanecem ocultos para nós. Mas há momentos, a Bíblia cita passagens em que os servos do Senhor, eles viram. O Senhor abriu os olhos para que eles vissem esses exércitos celestiais. Em 2 Reis, capítulo 6, mostra uma história lá que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele estava assim, sempre criando estratégia ali para derrotar Israel. Mas o Senhor sempre revelava as estratégias ali para o profeta, e aí eles desviavam daquela cilada que eles faziam, e Israel sempre estava tendo vitória, né? Eles desviavam daquela tramóia. O Senhor mostrava pelo profeta Eliseu. E aí teve uma vez que o profeta Eliseu, ele estava ali na cidade de Dotã, quando esse rei Ben-Hadad, ele enviou para lá cavalos, um grande exército, e cercaram ali toda a cidade. E aí o servo de Eliseu, né, que é mais inexperiente, ele ficou assim, morrendo de medo quando ele levantou de manhã, viu aqueles exércitos ali, o inimigo, tudo cercando a cidade, e ele falou: ai meu Deus, o que faremos? Porque aos olhos dele não tinham o que fazer. Era um exército pequeno de Israel, eles não tinham como pelejar. Aí Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos, para que ele visse. E o Senhor abriu os olhos e ele viu ali carros de fogo, cavalos, tudo ali, aquele exército celestial enorme que estava ali para lutar, para defender e para dar vitória ali a Israel. A gente vê também em Josué, estou falando várias coisas para chegar onde foi o texto que nós lemos. Em Josué também 10,
1 ao 11, mostra também que o rei Adonisedeque, que era o rei de Jerusalém, antes de Jerusalém ser conquistada pelos hebreus, então era um rei inimigo, ele ficou sabendo que o povo de Israel estava tendo vitórias. O que ele fez? Ele se uniu com 4 outros reis, e ficaram 5 reis contra o exército de Israel, já era pequeno, mas imagina contra 5 reis, só o Senhor mesmo, eles precisaram, vamos assim, de um hipermilagre, né? Um grandioso milagre. Mas o que o Senhor fez? O Senhor falou com Josué: não temas, que eu tenho te dado nas suas mãos, nenhum deles te poderá resistir. E aí o que aconteceu? O próprio Senhor, pelos exércitos celestiais, enviou ali, jogou pedras do céu e matou ali aqueles exércitos, tudo, em uma região ali. Recentemente ouvi uma reportagem falando que essa região ali de Gibeon não tem vulcões, mas estão lá as pedras vulcânicas, que foram pedras que foram jogadas do céu. Então, o exército celestial de Deus dando a vitória quando o povo de Israel era pequeno, ele não tinha condição de vencer. Então, irmãos, a gente vê que a história de Israel era sempre assim, era um povo pequeno, um exército pequeno, mas se eles estavam ali em obediência, em temor ao Senhor, sempre eles tinham vitória, porque não eram eles que estavam lutando, eram os exércitos celestiais que Deus mandava para estar lutando com eles. E aí, então, até agora eu falei assim, o exército celestial agindo, a pessoa em oração e obediência, e o exército celestial agindo. Mas há também momentos em que o Senhor nos dá estratégia para nós agirmos, nós que vamos lá pelejar e agir. E esse texto que nós lemos ali, que Jericó estava rigorosamente fechada, o que aconteceu? O Senhor, quando levantou Abraão ali para conquistar aquelas terras, ir para um lugar onde que o Senhor mandaria que ele fosse, toma um pouquinho de água aqui. Abraão era um negociador e ele foi ali comprando terras, adquirindo terras, ele adquiriu toda aquela região ali de Canaã. Mas chegou uma época em que teve muita fome, então eles foram para o Egito, moraram lá anos, e agora o Senhor mostrou que era hora deles retornarem para aquela terra que o Senhor havia dado a Abraão. Então o Senhor levantou Moisés para lá libertá-lo da escravidão do Egito, eles caminharam aquele tempo ali no deserto. Moisés morreu, Josué assumiu o comando e chegou o momento ali de conquistar. Eles passaram ali pelo Rio Jordão e chegou o momento. A primeira cidade que eles iam conquistar era Jericó. Mas Jericó, além dela estar rigorosamente fechada, era uma cidade cercada por altos muros. Era assim uma cidade-estado, porque não era assim igual, né, Viçosa, Paula Cândido, que tem uma cidade que tem um prefeito, era uma cidade que tinha um rei. Então, era uma cidade-estado. E ela, assim, era a cidade toda cercada por muro. Os muros eram tão altos que estudiosos falam que os muros tinham uns 12 metros. Então, os 12 metros é um prédio de 4 andares, né, aproximadamente. Então, imagina um muro do tamanho de um prédio de 4 andares. E, além dele ser alto, eles eram largos, eram 2 muros, um por dentro e um por fora. E esse muro era em torno assim, de uns 8 metros. Imagina, assim, 5 homens deitados, assim, não sei que distância que tem isso aqui, não tenho muita noção. Mas era assim, um muro enorme. Então, um muro alto, enorme e todo fechado. Então, assim, humanamente, eles não tinham como conquistar aquela cidade. E Josué levanta de madrugada ali, certamente refletindo, orando, perguntando para o Senhor como que ele ia fazer para ter aquela vitória. E aí ele vê um homem armado com uma espada desembainhada, e ele pergunta assim: você é dos nossos ou você é contra nós? E ele fala: eu sou o príncipe do exército do Senhor, e eu vim para dar vitória a vocês. Então ele assim, fica feliz, né? Porque ele vê que aquilo que não estava impossível para ele, mas que o Senhor já tinha mandado recurso, o Senhor já tinha mandado ali forma deles vencerem. E às vezes acontece com a gente, irmãos. O Senhor falou com eles assim: vocês vão sair daqui, vão para uma terra que eu vou mostrar, e vocês vão ter vitória lá.
Às vezes a gente pensa que é fácil. Quantas vezes o Senhor fala com a gente também, você vai ter vitória no seu estudo, você vai ter vitória no seu trabalho, você vai ter vitória no seu casamento, na sua vida conjugal, você vai ter vitória. E a gente pensa que aquela vitória vai chegar, como diz a expressão, de mão beijada, né? Tudo fácil, né? Mas não, a gente tem que lutar. A gente vai ter vitória, a vitória está garantida, mas a gente tem que lutar por aquela vitória, assim como eles tiveram que lutar. O Senhor já tinha falado, eis que te dei Jericó em tuas mãos. O Senhor fala até no passado, né? Porque no mundo, né, no céu, já tinha sido estabelecido aquilo, a vitória. O Senhor, eu te dei. Então, mas o que a gente é para fazer? O Senhor já decretou a vitória, mas nós temos que batalhar, temos que lutar, usar as armas celestiais para que a gente alcance aquela vitória, porque vai ter uma guerra travada, tudo para tentar impedir que a gente alcance aquela vitória. Mas se a gente permanecer firme ali no Senhor, confiante no poder do Senhor, seguindo as orientações do Senhor, buscando a direção do Senhor, Ele vai dar a vitória. Apocalipse 21:7 fala assim, aquele que vencer herdará todas as coisas. Então o céu será povoado por vencedores, será povoado por pessoas que aceitarem a lutar, ficar persistente na batalha. Esses vão herdar a coroa que o Senhor tem feito para a gente. Então o céu não é aquele que desiste na primeira dificuldade, está muito difícil, né, não vou. Não, o céu é para aqueles que lutam, né, aqueles que vencerem. Então, voltando ali ao texto que nós lemos, né, a gente viu que Josué orou e o Senhor deu para ele uma estratégia que aos olhos humanos é muito estranha, é absurda aos olhos humanos, né? Mas 1 Coríntios 1:27 fala assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Então, aquela cidade era forte, era fortificada, era um exército forte, treinado. E aí o Senhor usa uma estratégia fraca, humanamente falando, né, para confundi-los. O que o Senhor fala? O Senhor fala que é para eles rodearem a cidade em silêncio. Presta atenção, irmãos, em silêncio. E era para eles fazerem primeiro, durante 6 dias, rodear. E era para rodear de qualquer jeito? Não. Tinha uma ordem. Primeiramente, ia na frente aqueles homens de guerra armados. Depois ia 7 sacerdotes tocando buzinas de chifre de carneiro. A gente viu aqui no texto que nós lemos, falou assim umas 3 vezes, que era buzinas de chifre de carneiro. Não é qualquer buzina, era um chifre retorcido, porque o chifre do carneiro é retorcido. E interessante, irmãos, é que essa buzina de chifre de carneiro, lá havia todo ritual, e cada ritual era de um jeito. Então, existia tipos diferentes de buzinas, e a buzina de chifre de carneiro era para as festas solenes, era para proclamar a vitória. Então, o Senhor já falava assim, toque a buzina de chifre de carneiro, porque a vitória está decretada. Então, chama o povo para a festa, chama o povo para celebrar. Está difícil, está parecendo que não tem jeito, mas celebrem, né? E aí o Senhor falou, então, nessa ordem toda, e aí eles iam em silêncio, 6 dias, rodeou o primeiro dia, rodeou o segundo. Aí eles iam de manhã, cedinho, e voltavam para o acampamento. No outro dia, a mesma coisa. Eles só ouviam o povo lá de Jericó, lá dentro dos muros, só ouvindo aquele som de buzina e não ouviam mais nada. Eles devem ter ficado confusos, né? Confusos. Que coisa estranha é isso? Né? Que coisa estranha, todo mundo em silêncio, né? Israel que tomou tantas cidades, conquistou tantas coisas, agora indo todo mundo em silêncio, só tocando esse chifre. Aqui circulava a cidade, às vezes eles ficaram ali morrendo de medo, né? Confuso, às vezes eles até achavam ridículo, ridicularizavam, ficavam rindo de cima lá, né? Não sei, porque a Bíblia é sintetizada, a gente vai lendo, a gente vai imaginando o que podia ter acontecido, né? Igual quando Noé foi construir a arca, as pessoas ficaram rindo, ridicularizando, que parecia uma coisa ridícula. E eles agem conforme ali a direção do Senhor. 6 dias, percorria a cidade de manhã, voltava para o acampamento. E no 7º dia, o Senhor falou, agora, vocês intensifiquem. No 7º dia, vai dar 7 voltas. Com a mesma ordem, do mesmo jeito, vocês vão dar 7 voltas. E quando vocês derem a 7ª volta, quando Josué, ao som intenso
do instrumento, Josué vai dar uma ordem de comando e vocês todos vão gritar. E quando gritar, o muro vai cair. E foi assim que eles fizeram. Quando eles gritaram, o muro caiu e eles tiveram a vitória. E a gente tira algumas lições dessas estratégias de guerra que o Senhor deu para eles, que também não é diferente com as nossas batalhas, com aquilo que a gente passa no dia a dia, né? Então, eu vou pedir agora para projetar, que aí a gente vai meditando. Josué 6:1. Jericó estava rigorosamente fechada. As portas estão fechadas. Que portas que estão fechadas para você? É do trabalho, é do estudo, é de um relacionamento, né, conjugal, com o vizinho, com alguém. As portas estão fechadas. O que nós vamos fazer diante de uma porta fechada? Vamos reclamar? Vamos ficar paralisada de medo, prostrado? Ou nós vamos buscar a orientação do Senhor, seguir a orientação do Senhor e seguir em frente? As muralhas podem ser maior do que nós, maior do que a nossa força, maior do que o nosso recurso, mas ela não é maior que o nosso Deus. Então, muralha está fechada, porta está fechada, confie no Senhor, busque estratégia e marche. Marche ali ao redor da dificuldade, que o Senhor vai dar vitória. Depois vamos ver no 3, versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. Põe o 4. Não é essa parte, não, mas vou só falar, então, o que eu alcancei. Era para ir ali todo uma ordem, né? Havia um território ali de Jericó que era para ser conquistado. E a gente tem, né, o pastor tem trabalhado isso com a gente, que o mundo espiritual, ele é territorial. Há um território a ser conquistado e a gente precisa demarcar aquele território. É o que nós temos visto, né? Fazemos ato profético, indo, percorrendo a cidade, orando, demarcando. Então, o Senhor nos deu o território que é para a gente conquistar. Então, a gente tem que tomar posse desse território, né? Cercar ele ali com oração, com jejum, com busca, proclamando a vitória, cercando aquele território, que aquele território o Senhor já mostrou que tem para nos dar, assim como Ele nos deu aqui esse território de Bola Cândido, nos deu São Geraldo, nos deu Canaã, né? Então, nós estamos cercando ali, no jejum, na oração, pedindo a bênção, cercando esse território que o Senhor tem nos dado. O versículo 5, eu vou seguir aqui mesmo o meu papel, porque às vezes a versão está um pouco diferente. Fala assim, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá. O povo atacará cada um no lugar onde estiver. Então, como eu falei, Deus já estava anunciando ali que era vitória, que era a trombeta de chifre, que era para tocar diante da vitória. Às vezes a gente está passando por uma situação que a gente não vê saída, mas o Senhor falou, vou te dar a vitória. Então, confia, toca a trombeta, torne aquilo que ainda não é real para você, mas idealiza, mentaliza aquilo ali como vitória, acredita aquilo ali como vitória, que o Senhor vai dar a vitória. Outra coisa também, quando o Senhor falou assim, olha, o povo atacará cada um onde estiver. Então, a muralha não tinha ainda caído, a cidade ainda não tinha sido conquistado, mas o Senhor manda fazer convocação de festa. E a gente tem que tomar posse do poder, da misericórdia, da graça, do favor que o Senhor tem nos dado e acreditar que a gente vai alcançar a vitória, que o Senhor vai nos dar a vitória. A outra coisa, o versículo 6, fala que eles falam para eles levarem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipifica a presença de Deus. Então, onde a gente for, o que a gente for fazer nas nossas conquistas, levar o Senhor conosco, colocar o Senhor na frente. E na hora que vir a vitória, tributar ao Senhor a nossa vitória, não achar que nós, como Júlia colocou aqui, não é nós que conseguimos pelo nosso mérito, não. É o Senhor que deu a vitória.
A outra coisa também, eu queria ressaltar a ordem, que o Senhor deu uma ordem, tudo. Os soldados armados irão à frente, depois os sacerdotes tocando a trombeta, depois a arca, e depois os outros soldados atrás, tudo ali uma ordem, irmãos. E então o Senhor, Ele nos colocou ali na frente da batalha, para a gente pelejar a favor daquela causa que o Senhor tem nos dado, do território que o Senhor tem nos dado, daquela porta que está fechada. E muitas vezes é uma batalha dura, é uma batalha difícil. Eu lembro uma vez que eu estava passando assim por uma grande batalha, e a minha irmã falou assim, que eu nunca esqueci, ela falou assim, Deus coloca os seus melhores soldados na frente da batalha. Então, se você está passando por uma grande batalha, glorifica o Senhor, porque Ele contou com você, Ele contou com você para pelejar por aquela causa, né? Então, ele vai te dar a vitória ali. E também mostrando isso que o nosso Deus é um Deus de ordem, né? Havia uma ordem para cada coisa. Quando o povo acampava ali, né, na travessia ali do deserto, havia uma ordem onde que cada um ia ficar, quem saía primeiro. Então, o nosso Deus é um Deus de ordem, e há tempo para todas as coisas. A gente não deve passar o carro na frente dos bois, como se diz, agir do nosso jeito, mas confiar, esperar no tempo do Senhor. Está demorando, né? Andou um dia, em volta ali, você não viu nada, você não viu uma tranquinha. Foi o segundo dia, a mesma coisa, você não viu uma tranquinha. Mas é no 7º dia que a vitória vai cair. Que os muros vão vir, né, vão cair, e a vitória vai vir. Se o Senhor prometeu, Ele vai dar a vitória. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele prova ali a nossa fé, a nossa persistência, a nossa busca, né? Enquanto a gente está ali lutando, batalhando, a gente está ali nos fortalecendo. Você fica ali numa academia, fazendo exercício, vai fortalecendo os seus músculos. Nós também vamos sendo exercitados espiritualmente, a gente vai nos fortalecendo. O Senhor quer que a gente mude de fase, quer que a gente cresça. Então, as provações que a gente passa é exatamente pelo nosso crescimento. Outra coisa que eu queria ressaltar é a questão do silêncio, né? Circular a cidade ali em silêncio, apenas ouvindo o toque da buzina. Guarde o silêncio sobre as orientações do Senhor, sobre as conquistas, sobre as vitórias, sobre as batalhas que você está passando ali, porque muitas vezes a pessoa ela fica falando, e conta para um, e conta para outro, e conta para outro, e ela está expondo ao inimigo, está expondo ao inimigo aquilo que magoa, aquilo que entristece, aquilo que aborrece. Então, faça em silêncio, né? Muitas vezes, muitas batalhas da nossa vida, a gente vai vencer ali em silêncio, aguardando a orientação do Senhor, guardando a orientação do Senhor no coração. E do que ficar, ou exponha ao Senhor ali no seu quarto de oração, exponha ao Senhor, mas ficar contando para as pessoas, são pessoas que não vão ajudar, não vão resolver nosso problema, né? E o inimigo das nossas almas, ele alimenta das nossas palavras. Então, se a gente fica ali com palavra de murmuração, palavra de derrota, palavra de contando aqui, contando ali, a gente está dando apenas munição para o inimigo, né? Vamos aprender com os sábios. Os sábios, eles ouvem mais, falam pouco, falam aquilo que é necessário, né? Então, muitas batalhas é para ser vencidas em silêncio. A outra coisa também, né, Josué, ele levantava de madrugada, eles iam ali circular a cidade ali pela madrugada. Muitas vezes o Senhor nos desperta em oração durante a noite ali, a gente perde o sono. É o momento da gente orar, buscar o Senhor, entregar ao Senhor, apresentar ao Senhor as nossas batalhas, para que Ele nos dê a vitória, né? Então, irmãos, a outra coisa, quando chega no final, circular 7 vezes, às vezes chega no final, é que a gente precisa intensificar mesmo a luta ali, intensificar a estratégia, orar mais, porque vai vir mais dificuldade, vai vir mais provação. Muitas vezes o inimigo da nossa alma está lá buzinando a nossa mente lá, opa, mas peraí, você já circulou 5 dias, não aconteceu nada, nem um trinquinho, 6 dias, mas a gente fica firme ali, porque é no 7º dia que a vitória vem, é no 7º dia em que a muralha vai cair. Outra questão, né, que quando fala assim,
Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Então, eu queria falar: aguardem a voz do comando do líder. Né? Nós temos, o pastor também tem ensinado muita gente sobre a cobertura espiritual, sobre do líder, do pastor, dos dirigentes da igreja. Então, o povo só deveria gritar na hora, no tempo certo ali, determinado pelo líder. Então, não seja o seu próprio líder, não seja o seu próprio pastor, pastorear a si, não, mas realizar a obra, igual como a Acã fez. O Senhor tinha dado lá uma orientação, que era para não pegar nada ali das coisas, era tudo tributado ao Senhor, e ele pegou escondido, escondeu ali, e ele trouxe grande dificuldade para ele, não só para ele, mas como todo o povo do Senhor, todo o povo de Israel ali. Então, ouça os direcionamentos vindo do pastor, do seu líder e de Deus. Né? Nosso Deus é um Deus de ordem. E outra coisa, ele falou, né, quando chegou a hora, gritem. Então, quando chegar a hora, o momento da vitória, não se contenha, dê um brado de vitória, não se cale, use sua voz para evangelizar, para proclamar bênção, para decretar a vitória, para repreender toda a ação de Satanás. Grita, use o poder do Senhor para proclamar a bênção, a autoridade que o Senhor deu, é gritar no momento certo, na hora certa, buscar a orientação do Senhor. E a outra coisa, o povo gritou junto. Se um gritasse, depois outro gritasse, não ia ter aquela vitória. Então, haja no corpo, nós somos o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça, Ele dá o comando, e nós agimos ali no corpo, não é cada um do seu jeito, fazendo do seu jeito, na hora que achar, não. É seguindo o comando para todo mundo gritar junto, para que a vitória venha uma hora só para todo mundo. Tinha também, no versículo 18, fala assim: fiquem longe das coisas sagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então, seja obediente à orientação do Senhor, fuja da cobiça, porque muitas vezes a gente fica cobiçando coisas, né, que não é para a gente estar desejando ali, então a gente vai cair assim como Acã caiu, né? Acã viu ali ouro, prata, uma linda capa babilônica, ele foi lá, pegou tudo caladinho, colocou debaixo lá da cabana, da tenda dele ali, né, e achou que nada ia acontecer. O povo todo foi derrotado na próxima vitória, na próxima batalha que eles tiveram, todo o povo foi derrotado. E aí eles choraram, lamentaram, mas que isso, nós tivemos vitória, agora por que a gente perdeu? Ele falou, tem pecado no meio do povo, tem anátema, tem pecado escondido. E aí que foi passando um por um e descobriu que era Acã. Acã foi morto, foi apedrejado, foi queimado, e ele não viu as demais vitórias. Josué conseguiu vitória de 33 cidades, venceu 33 reis, Acã só viu uma. Né? Então, depois que o povo colocou tudo em ordem ali, acertou. Então, a gente não tem que cobiçar as coisas, não. O outro versículo fala assim: a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Então, a gente deve tributar ao Senhor as nossas conquistas, não é achar que a gente está vencendo pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio esforço, não. Mas tributar ao Senhor, essa conquista do Senhor, essa vitória do Senhor, e vai para o Senhor. Esse outro versículo também, 24, fala assim: porém a cidade, tudo quanto nela, queimaram a fogo. Então, irmãos, quando Deus te dá a vitória, te deu vitória naquilo que você almejava, te deu vitória na sua conversão, deixe para trás, queime a fogo, não guarde as coisas do passado, as coisas que te lembram o retrocesso, que lembra a coisa passada. Ou então, nossa, eu ganhei isso aqui do meu ex-namorado, eu vou guardar isso aqui. Não guarde, destrua aquilo que te liga à sua época passada, porque isso aqui não vai trazer coisas boas. Então, se Deus te libertou, livre-se dos ídolos, né, das superstições, daquilo que te ligava ao seu período passado, ao seu período em que você não estava ali com o Senhor. A outra coisa, o Senhor falou assim, olha: maldito seja o homem que se levantar e reedificar a essa cidade Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Depois a gente vê que aquele rei que casou com Jezabel,
Como é o nome dele? Fugiu? Acabe. Acabe, ele voltou a edificar Jericó. Exatamente isso. Quando ele colocou os fundamentos, o filho dele, mais velho, primogênito, morreu. E quando ele colocou as portas, ele morreu. Né? Acabe foi um rei que só foi usado para trazer tropeço para Israel. Então, não volte a edificar aquilo que o Senhor já te libertou. Se você fumava, não volte a fumar. Se você roubava, né, não volte a edificar aquilo que o Senhor já te deu na sua vida. Se o Senhor te libertou um vício, não vai lá, vou dar uma provadinha, só uma cervejinha, só um cigarrinho, não. Se o Senhor já te libertou, não volte a edificar aquilo que o Senhor já destruiu na sua vida. Prossiga para o alto, siga em frente. E o último versículo que eu queria destacar é Josué 6:27. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Irmãos, se vocês agirem em obediência, o Senhor será contigo, fará maravilhas através da sua vida. As coisas que o Senhor fará através de você serão notórias, e as pessoas vão perceber, vão ver Deus na vida de vocês, vão ver o quanto Deus age através da sua vida. Né? Então, seja obediente, esteja ali obediente, buscando a orientação do Senhor, que Ele vai dar a vitória e as pessoas vão ver. E agora eu queria perguntar para vocês pensarem, né? Não preciso de falar, quais muralhas precisam ser derrotadas em suas vidas? Quais muralhas que vocês estão batalhando ali? É ainda um vício que ainda tem? É um familiar que ainda não converteu? É uma empresa que quer abrir e que não está dando certo, que não está conseguindo? É um filho que está por caminhos aí distante do Senhor? Quais são as muralhas que precisam ser destruídas em suas vidas? Que vocês, às vezes, não têm condições pelo próprio esforço. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele está aqui para dar vitória para vocês, para nós, para mim. Então, vamos colocar diante do Senhor ali tudo aquilo que impede que a gente seja bem-sucedido na vida espiritual, financeira, na saúde, nas relações familiares, profissionais, nas amizades. Deus vai te dar estratégias para vencer. Deus vai derrubar as muralhas da enfermidade, da dor, da autopiedade, da descrença em si mesmo. Quantas vezes você fica, eu não sou capaz, eu não consigo. Deus quer derrubar essas muralhas, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de poder. Deus vai derrubar as muralhas do medo que te paralisa, da ansiedade que te consome, da incompreensão, muitas vezes, que destrói os relacionamentos. Deus vai derrubar as muralhas das heranças espirituais malditas, das palavras de maldição que disseram que você seria um cachaceiro, um drogado, uma prostituta, um fracassado, que você não ia conseguir. Deus vai derrubar essas muralhas. Deus vai derrubar as muralhas da depressão, do orgulho, da vaidade, da ansiedade, do vício. Deus vai promover cura, libertação, comunhão, vigor, para que você seja sarado, para que você seja abençoado, para que você seja próspero. Deus vai derrubar as muralhas da língua, da fofoca, da maledicência, das murmurações, da amargura, das lamentações, das desavenças, das incompreensões. Deus vai derrubar as muralhas da avareza, da mesquinharia, da dívida, do desemprego, da falta de prosperidade, da descrença que te impede de investir no reino de Deus. Deus vai derrubar essas muralhas. Deus vai derrubar as muralhas da cobiça, da desobediência, né, como Acã, como aconteceu ali com Acã. Deus vai derrubar as muralhas do medo, da timidez, da covardia, da dúvida, da falta de fé, da desesperança. Deus vai te abençoar para ser um evangelista, para ser um missionário, para ser um excelente pregador do evangelho. Você vai ser mais abençoado da sua família, você vai ser mais abençoado do seu trabalho, você vai conquistar mais vitórias, você vai ser mais longe, vai ir mais longe nas suas conquistas. Deus vai te dar discernimento para perceber as ciladas do diabo e você se desviar delas. Deus vai te dar firmeza de propósito para caminhar com Cristo. Que toda e qualquer muralha que te impeça de caminhar com Cristo, que te impeça de ser o que Deus te preparou para ser, ela possa ser destruída, que ela possa ser queimada, em nome do Senhor Jesus.